Vamos lá, gente? Vamos começar nossa última aula sobre o tema de Filemão. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos por esse período que temos, ó Deus, dedicado a estudar a Tua palavra, ó Deus, as Tuas Escrituras. E eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor não permita que eu atrapalhe o efeito da Tua palavra e a exposição da Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, da minha miserabilidade e o quanto dependo de Ti. E nessa hora eu suplico que o Senhor tire o meu coração dessa aula, ó Deus, e que o Teu Espírito seja o controlador, aquele que dirige, aquele que facilita a nossa compreensão e apresenta a Tua palavra, ó Deus. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada um dos meus irmãos aqui. Nós possamos Te glorificar com as nossas vidas e que essa lição, ó Deus, ela realmente nos mostre e nos demonstre a Tua graça, ó Deus, que nos é ofertada. Obrigado, Deus. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu só dar alguns avisos rápidos. Como a Lia bem disse, hoje é dia de vocês falarem mal de mim. E eu peço que vocês sejam críticos, por favor, tá? Com todo o conteúdo. Isso não é pedido bobo, não, tá? É realmente para a gente melhorar. Isso aqui ajuda muito a gente, tá? Estrutura, professor, método, isso é muito importante. Então, a Lia vai passar a lista de presença e vai passar uma pastinha para vocês. Na pastinha, existem as pesquisas, você tira uma pastinha, tira um lápis para preencher, beleza? E passa a pastinha para o próximo, que vai fazer a mesma coisa. Então, quando a pastinha chegar, você tira a sua pesquisa, pega um lápis, passa a pastinha para frente com as outras, preenche a pesquisa e devolve. Não, mas eu vou saber, brincadeira. Isso, exato. X que você faz, esse é o Chico, entendeu? X, Chico, entendeu? Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, a hora que a gente voltar do intervalo hoje, tem um vídeo que o Fernando pediu para a gente apresentar, vai ser apresentado no culto, mas ele pediu para todas as classes apresentarem. Então, quando der o sinal, tenta voltar rapidinho, ou se puder voltar um pouquinho antes, só controlando o horário, porque no retorno eu já vou colocar o vídeo, até para não atrapalhar a sistemática da aula, tudo bem? Joia? Tranquilo? Todo mundo bem? Vamos lá. Bom, o objetivo do curso, na verdade, o livro de Filemão, o desafio aqui, não era especificamente a gente tratar de cada um das personagens ou olhar simplesmente para a história, senão que olhar para o efeito da graça de Cristo, beleza? Esse é o âmago da questão aqui. O que a graça de Cristo faz com cada uma das personagens e como é que a gente aplica isso nas nossas vidas, ou seja, como é que isso deve agir na nossa vida e da maneira perceptível, ou seja, como a graça de Deus muda o nosso ser, muda o nosso modo de agir, tá bom? A gente viu na aula 1 um pouquinho de história, a gente falou a respeito do contexto da escravidão, a gente abordou isso. Os desígnios de Deus na aula 2, né, falando um pouco de Onésimo, identificando quem era Onésimo e quem se tornou Onésimo, né? Na aula passada a gente falou a respeito do proceder de Filemão, né? Ou seja, a gente olhou para aquilo que é a tradição judaica, a gente olhou para uma série de coisas e falou a respeito de como Filemão procedeu dentro daquela cultura com aquele entendimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Paulo e o exemplo de cada um deles enquanto impactados pela graça. Bom, só recapitulando, eu já fiz isso, né? Eu me antecipei. Então, na aula 1 a gente falou de escravidão, a gente falou sobre o que a Bíblia fala a respeito da escravidão, como a igreja se posiciona e se posicionou a respeito da escravidão, a escravidão hoje e os senhores de escravos atuais. Depois, a gente viu a carta de Filemão, a gente entendeu o contexto, né, da igreja de Colossos, quem era Onésimo, perguntas que não são respondidas dentro do contexto da carta, né, ou seja, e perguntas que são relevantes para a gente fazer a compreensão correta, o agir do Senhor, ou seja, o que aconteceu com Onésimo e a herança de Onésimo na igreja. Aproveitando aqui, meu estimado irmão me corrigiu na aula passada, e todos têm liberdade para isso, tá? Onésimo, após, né, o retorno dele ao convívio ali da igreja de Colossos, em Éfeso, naquela região, ele não se tornou o bispo de Constantinopla, como eu falei, tá? Ele se tornou bispo de Éfeso. Certo, irmão? Corrigido? Beleza, então que caiba a errata aqui.
Na aula 3, a gente falou sobre a legislação, né? Ou seja, a confecção de leis e os princípios que os judeus usam. Ressalto novamente, e estava falando isso para ali agora há pouco, é incrível como os judeus criaram um sistema de leis, e eu achava a legislação brasileira absurda, né? Acho que quem estava aqui na aula passada e viu o que eles fazem o comentário da Torá, depois eles fazem um comentário do comentário, entendeu? E aquilo ali é só o primeiro nível, porque tem um monte de outras coisas. E quando você opta por um determinado rabino, aquele rabino também tem a obra própria. Então, e tristemente, ao contrário da gente que olha para a Torá, né, ou seja, para o Pentateuco, como palavra de Deus, eles olham aquilo por uma série de regras, ou seja, regras de conduta pura e simplesmente, ok? Aquilo ali não tem peso espiritual para eles. Eles simplesmente acham que aquilo ali é uma série de regras que eles têm que seguir para que tudo funcione bem, ok? A gente falou também... Bom, não devo ser eu, né? A gente falou também sobre os 13 princípios de Maimônides, as 7 leis dos filhos de Noé, sobre o farisaísmo, e com o farisaísmo a gente trouxe o legalismo, né? Obedecer por obedecer, ou seja, isso não vai trazer nenhum tipo de crescimento para a gente. A escolha de Filemon, ou seja, de não ceder, né, aquilo que é o legalismo, que era toda aquela constituição. E aí a gente já começou a falar de graça, que é o que a gente vai falar agora, certo? Hoje eu trouxe meu óculos, felizmente. Vamos lá. Só relembrando, Onésimo era um jovem escravo, filho de escravos, ele era fugitivo, né, e portanto condenável segundo as leis daquela época. Ele foi resgatado através do agir de Deus pela palavra que foi implantada nele através da pregação de Paulo, e ele se tornou uma testemunha do amor de Cristo, como a gente viu a respeito do que o Inácio de Antioquia falou, né? Ou seja, lá no ano 104, quando encontrou com ele, dizendo que até as palavras dele exalavam amor. Então, Onésimo é o primeiro das 3 personagens aí. Sobre Filemon, um cara resgatado, um cara rico na época, cofundador da igreja em Colossos, cooperador de Paulo, escolheu não agir pelo legalismo, mas agiu em amor, né? Ou seja, distribuindo aquilo que havia recebido. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Paulo, né? Ou seja, Paulo, que era Saulo, e para quem não sabe, o nome Saulo é Shaul, e em hebraico, dá para ler aqui, né? Para quem entende de hebraico, fique à vontade, tá? Pedido, orado, ou seja, existem uma série de traduções aí que dizem que o nome de Paulo é algo que foi pedido, ou pedir em, e orado, eu realmente não explorei esse segundo significado. Para quem não sabe, Shaul, o nome Paulo, na verdade, a origem é grega, e Shaul é hebraico, tá? Mas trata-se da mesma pessoa. Mas o que eu fiz? De que Paulo a gente está falando, né? Do primeiro rei de Israel. E aí eu coloquei alguns nomes de pessoas que foram relevantes na comunidade judaica. E é impressionante o quanto você tem de pessoas chamadas Saulo ou Saul, beleza? Na história do povo judeu. Inclusive, eu me dei conta que pode ser sobrenome também. Beleza? Mas é óbvio que tudo isso para falar que a gente vai falar daquele cara lá, que é Paulo, o apóstolo, né? Antes chamado de Saulo de Tarso. Ok? Bom, Paulo nasceu aproximadamente entre o ano 1 e 5 depois de Cristo, beleza? Então ele era relativamente jovem quando a Bíblia cita dele lá em Atos, né? Ou seja, quando Estevão foi apedrejado. Aos 13 anos ele foi levado da Cilícia, onde fica Tarso, né? A cidade que ele nasceu, para viver junto de Gamaliel. Gamaliel, na época, ele já era membro do Sinédrio e era um dos grandes rabinos do povo judeu. Então, Paulo, digamos assim, estudou na melhor escola que ele poderia. Os pais já eram fariseus, ou seja, ele já vinha de uma tradição legalista, né, de observância às leis da Torá, e Gamaliel era o expoente, né, na época. Quando acontece o apedrejamento de Estevão,
A gente vai ver o texto um pouquinho adiante aqui. Deixa eu passar para cá. Pronto. A gente vê lá no versículo 1 do capítulo 8 de Atos, e Saulo consentia na sua morte. E a primeira pergunta que pode vir à mente é, bom, o que Saulo estava fazendo ali, tá? Muito provavelmente, nessa época, Paulo já era membro do Sinédrio, tá? É como se ele fosse um representante do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era composto por 71 membros, normalmente anciãos, que eram aqueles que julgavam diante do povo. Basicamente é o seguinte, se a gente retroceder na história e olhar para o livro dos Juízes, a gente vai entender que o juiz era alguém determinado por Deus, ou seja, para julgar as questões do povo. Então, toda vez que tinha uma questão, você chegava ao juiz e falava, olha, o meu vizinho puxou a cerca 30 centímetros para cá. Beleza? Aí o outro falava, não, eu coloquei a cerca no lugar certo, porque ele tinha colocado para lá. Beleza? E aí o juiz ia lá e fazia, não, segundo a Torá, está dizendo aqui que você não pode puxar a cerca, beleza? Então você volta a cerca para onde estava. Não aceito. E briga, tal, tá bom. 15 centímetros para cada lado, põe a cerca, acabou o assunto, vida que segue. Então, o Sinédrio ele passou a ser uma extensão ou uma continuidade, ou seja, um resgate daquilo que era o juiz nos tempos antigos, antes da monarquia em Israel, beleza? E provavelmente nessa época, Paulo já era um advogado, ou seja, dentro das formações que ele tinha, e a gente vai ver lá um pouquinho para frente, ele era um representante do Sinédrio, ainda não era um dos 71 membros do Sinédrio, mas ele era um advogado que representava o Sinédrio. Tanto que quando a gente vai ver dentro desses textos, lá em Atos 8 e Atos 9, o que a gente nota aqui? Ó? E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns caminhos, assim homens e mulheres levassem presos a Jerusalém. O que seria pedir cartas? Quem sabe disso? Pensando que ele é um advogado, ele precisava pedir carta para quê? Eu quero uma carta para... Ele não era carteiro, certo? Ele precisava pedir carta para levar para Damasco. O que seriam essas cartas? Um oficial de justiça. Boa, oficial de justiça. O que o oficial de justiça faz hoje? Por exemplo, eu tenho que prender alguém. O que o cara faz? Um mandato, ou seja, mandato de prisão. Beleza? Era isso que Paulo estava pedindo. Ok? Então, ele era um advogado do Sinédrio, um representante do Sinédrio, e ele fazia o quê? Ele pedia cartas que eram mandatos de prisão, dizendo o seguinte, ó, se achasse alguns que eram do caminho, alguns que eram cristãos, o que ele fazia? Aquela carta dava a ele autoridade para prender essas pessoas e levar até Jerusalém, que lá em Jerusalém seriam julgados. Tudo bem? Então, esse era Paulo antes da sua conversão. Bom, cara extremamente preparado, né? E antes de ser apóstolo, a gente olha aí e vê Paulo mentindo na morte de Estevão. Desculpa, gente, não sou eu, tá? Alguma, né? Assolava a igreja, ou seja, um perseguidor da igreja, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ou seja, um cara extremamente agressivo, extremamente legalista, porque era fariseu, e desejoso de acabar com essa recém-formada seita, segundo a visão deles, ok? Esse era Paulo. Tudo bem? Tranquilo? Só que aí a gente vê, né? A Bíblia é espetacular porque ela conta a narrativa da vida de Paulo, começando por esse cara extremamente preparado, extremamente capaz, que não aceita a mensagem de Cristo e que assola a igreja. Próximos passos, há uma conversão. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma mensagem a respeito da conversão de Paulo e o cara falou uma tremenda besteira, né? Que o cara falou assim, que Paulo, quando ele pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Ou seja, até grifei isso aqui. Que é o seguinte, que não tinha como, ou seja, não tinha opção para ele a não ser ele aceitar que era Jesus. Beleza? Não tinha como. E eu discordo. Por que eu discordo? De novo, a graça nos é ofertada. E nós temos exemplos, inclusive no nosso meio, de pessoas que rejeitam a graça. Ok? Rejeitam a graça. Eu não quero. Ok? Infelizmente, né? Para minha tristeza, é quase inimaginável que isso aconteça, mas é verdade. O ser humano ele é provido, desde o sopro de vida que nós recebemos no Éden, de escolha.
Isso é o que nos diferencia dos outros seres vivos ou animais que foram criados por Deus. Nós somos o único que foi criado diretamente pela mão de Deus, com capacidades idênticas às capacidades de Deus. Uma delas é de escolher. Tanto que a salvação nos é ofertada. Quando Paulo fala, quem és tu, Senhor? O que ele está falando? Por que ele fala desse jeito? De novo, nós conhecemos a palavra. Nós sabemos a respeito de Cristo. Nós podemos nos desviar? Certamente. Aliás, infelizmente, de novo, há exemplos entre nós. Beleza? De pessoas que escolhem viver longe de Cristo, mas que sabem quem Jesus é, que sabem quem Deus é. Paulo não era diferente. Ou seja, ao olhar para a Torá, a estudar profundamente com Gamaliel, né, e toda aquela estrutura de leis, lá no fundo, lá, né, no âmago, e eu realmente acredito nisso quando eu vejo os cristãos messiânicos, os judeus messiânicos, desculpa, cristão messiânico é bom. Os judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? Bom, para quem não sabe, o judeu não aceita Jesus Cristo como sendo o Salvador. Eles ainda esperam o Messias, ok? O que eles acham de Jesus Cristo? Jesus é o Messias, mas Jesus não é Deus. Ele é o grande Deus. Jesus é o Messias, mas Jesus não é Deus. Isso não é. O ortodoxo não pensa nem isso. O ortodoxo é perguntar quem que é Jesus Cristo, não sei. Aliás, se você procurar na internet, né, o questionamento de alguns cristãos para judeus, quem é Jesus Cristo? Não sei. Não temos nada com esse cara. Beleza? Eles não aceitam. Por quê? Na verdade, o que eles queriam é um Messias que viesse do ponto de vista humano, do ponto de vista terreno, que fosse um grande libertador, como Davi foi. Alguém que lutasse por eles e libertasse eles do domínio dos romanos na época, né, na época de Cristo, beleza? Ou alguém que libertasse eles, ou que fizesse com que eles reconquistassem toda a terra prometida que havia sido prometida lá para Abraão. Essa é a expectativa do judeu. Ainda hoje, tá? Eles acham que ainda virá que o Messias ainda virá. E na verdade eles não estão errados, né? Ou errados. Eles não estão errados. O Messias voltará. Beleza? Só que a Bíblia é clara em falar que ele veio como Salvador e agora ele virá como juiz. Beleza? Então, olhando para isso aqui, o que a gente vê? Paulo, quando responde, quem és tu, Senhor? Beleza? Ele sabia quem estava falando com ele. E quando você olha para a narrativa, você fala, ele recebe aquilo lá, e desculpa, né? Se coloca no lugar de Paulo. Se acontecesse isso com você hoje, saindo daqui da igreja, né? Tá lá dirigindo o carro e de repente, vai, Du, você é uma boa pessoa para fazer isso. Como é que você reagiria, cara? Tá lá com a Karina, com as meninas dentro do carro e de repente só você escuta. Eduardo, por que me persegues? Opa. Você sabe quem é. Acho que qualquer ser humano saberia quem é. Ainda mais Paulo, com todo o estudo que ele tinha a respeito da Torá. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Engraçado que você olha a narrativa e não há surpresa da parte de Paulo. Não há surpresa. Pelo contrário, o que há? Conversão. Conversão. E aí, lá em Atos 9:15, desculpa, faltou um aqui, tá? Deus aparece para Ananias e fala o que para Ananias? Esse não é o marido de Safira, antes que vocês perguntem, tá? Ele já tinha morrido lá em Atos 5. O que ele fala? Estou te mandando um cara aí. Beleza? E é impossível, né, não imaginar que a fama de Paulo de perseguidor não fosse conhecida naquela época. Todo mundo conhecia. Tanto que Ananias fala o quê? Quando a visão aparece para ele. Esse cara? Jura mesmo que eu vou ter que receber esse cara? Tipo, pena de morte para mim, né, cara? Vou ser levado preso. E Deus fala o quê para ele? Ananias, você vai receber ele, porque esse cara é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Para os gentios, né? Deus fazendo as coisas no detalhe. Às vezes eu e a Silvia, a gente tem muito isso de analisar circunstâncias, sabe? O que aconteceu? Por que aconteceu?
E a gente faz isso justamente que é para ressaltar aquilo que Deus faz pela gente. E muitas vezes são coisas tolas que você pode falar, não pode ter sido Deus. Pode ter sido uma coincidência. Pode. Pode. Só que a gente reconhece, inclusive nas coincidências, o cuidado de Deus. E sempre que a gente faz essa reflexão, a gente fala, olha que legal, aconteceu aquilo, a gente achou isso, mudou totalmente, agora a gente entendeu. E é Deus tratando da gente no detalhe. No detalhe. Deus não é o Deus que trata de você tipo assim, ó, vai aí, vai. Vai aí, conforme você for precisando, eu vou te abençoando. Não. Não. Em tudo Deus está nos lapidando, é o processo de santificação, né? Ou seja, em tudo Deus está agindo, em tudo. Essa semana eu estava conversando com o irmãozinho, deixa eu ver se ele está aqui. Não, não está. Que bom. Que ele falou assim, nossa, que sorte, hein? Eu falei, para cristão não existe sorte, querido. Ele olhou assim para mim, não? Falei, não, existe providência. Deus agindo na sua vida, Deus abrindo porta para você. E veja, eu não gosto de falar Deus abrindo porta para você, porque parece que eu estou na teologia da prosperidade, né? Não é nada disso, beleza? Mas é Deus agindo através de você e agindo por você também. Beleza? Isso é a Bíblia que fala, tá? Não sou eu. Mas vamos lá. Então, há uma conversão. Aquele cara que era um perseguidor da igreja, beleza? E que sabia o que se dizia no meio dos cristãos, ok? Ele é convertido. E aí? Olha que interessante. Quando Judas traiu Jesus, ele foi excluído dos 12, certo? Certo ou não? Gente, com certeza, certo, sim, ele foi excluído. E aí, o que os discípulos entenderam que deviam fazer? Achar um novo. Temos que fazer um substituto. Quando você olha a narrativa da substituição, e a gente vai descobrir que foi Matias que substituiu Paulo, o que você vê ali? Jogaram o quê? Poxa, mas acabei de falar que não tem sorte. Acabei de falar, olha, agora me enrolei aqui, como é que faz? Jogaram sortes, beleza? Mas olha que interessante, se existiam 12, 11, aí Matias aparece, por que Paulo fala assim, ó, lá em Gálatas 1:1, e veja, Paulo já começa a carta em Gálatas com os dois pés no peito dos leitores, certo? Por quê? Porque havia um ruído lá, né? Gente tentando fazer... Isso é importante. Eu vou parar e vou respirar para falar direitinho. Muitas igrejas evangélicas hoje tentam imitar ou trazer para dentro do seu contexto tradições judaicas. Verdade ou mentira? Verdade. Outro dia eu vi, inclusive, um pastor, beleza? Propondo que os encontros não fossem mais aos domingos, passassem a ser aos sábados. Afinal de contas, Shabá. Sabe o que é isso? Você tentar, depois que você aderiu à nova aliança, você está tentando voltar à velha aliança. Sabe o que é isso? Apostasia. Obrigado. Por quê? Essa aliança aqui, tchau, já era. Há uma nova aliança que sobrepõe essa. Beleza? Aquilo ali era para aquele momento. Olhando para uma perspectiva futura. Jesus é a nova aliança. E nada se sobrepõe a ele. Pelo contrário, ele se sobrepõe a tudo. Jesus é o centro do universo. Ele é o centro de tudo. Será que acabou a pilha? Ou está acabando? Ele é a coisa mais importante que nós temos. Nada se sobrepõe a isso. Quando você tenta trazer a tradição judaica ou seguir preceitos judaicos, o que você está fazendo? Um pé em cada canoa. E lamento te falar, a canoa do judaísmo tem um furo. Você vai afundar. Beleza? Esquece isso. Isso já passou. Beleza? O que você tem que seguir agora, facilitando a vida de todo mundo, é faça para o seu próximo o que você quer que faça para você e não faça para o seu próximo o que você não quer que faça para você. Isso é o segundo mandamento, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo. É fazer isso, tá bom? Beleza? E veja, a parte mais difícil não é fazer para o seu próximo o que você quer. Aliás, não fazer para o seu próximo o que você não quer para você. A parte mais difícil é o primeiro, que é faça para o seu próximo o que você quer para você.
Acho que na aula passada eu falei um pouco disso, né? Quando a gente olha hoje para a comunidade cristã, o que a gente vê? O que vocês veem? Uma comunidade atuante, né? Realmente comprometida, um cuidando do outro. É isso ou não? O que você vê? Desculpa, eu vou usar um trocadilho da minha infância, lá no interior de São Paulo. Sou caipira, tá? Cada um por si, Deus para todos. É isso que eu vejo na comunidade. Infelizmente. Quer ver um detalhe? Quantas vezes... Pode erguer a mão sem vergonha, tá? Quantas vezes... Nós estamos que dia? 23? 23. Passamos 23 dias no mês de fevereiro. Quantas vezes nesse mês você confessou seu pecado para alguém? Eu nego tudo. Mas quantas vezes não é pergunta de sim ou não? Por que não? É quantitativo, qualitativo? É o cara que trabalha com BI, é difícil. Tá bom, vamos melhorar. Vamos melhorar. Você confessou seu... Agora melhorou. Você confessou seus pecados para alguém esse mês? Tiago 5,16, gente. O que diz lá? Confessem seus pecados uns aos outros. E logo em seguida vem o quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha que coisa interessante. Por que você tem que confessar os seus pecados? Não, querido, eu confesso meus pecados para Deus. Por que você tem que confessar os seus pecados para outro ser humano? Por que Tiago está falando isso? Qual é a ideia aí? Nós somos seres sociais. Nós precisamos um dos outros. Deus não instituiu a comunhão por instituir. Deus instituiu a comunhão por quê? Por que nós temos coinonia na igreja? Vamos lá. Ah, porque é legal, né? Ir lá na casa do Lucas tomar Eu não posso falar de coinonia porque o Paulo Beltrão está ali e vai me dar dura. Por que eu tenho que ir na coinonia? Por que eu tenho que conviver com irmãos? Por que a gente vive em comunidade? Para quem não sabe, comunidade vem de coinonia, tá, gente? Por quê? Para quê? Por que Deus institui uma organização chamada igreja? Salmo 133 fala sobre isso. Salmo 133. Vai lá. E Hebreus também, obrigado. Mas vamos nos Salmos. Por que, gente? Por que Deus institui uma comunidade? Quer facilitar? Abre lá, Atos 2,42, por favor. Quem achou pode ler. Boa. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Peraí. Calma, vai de leve. Ensino comum. O que mais, Lia? Vamos lá. Estamos na fonte, certo? O que é a coisa que a gente mais gosta aqui? Aqui. Então, vamos ser justos, né? Aqui nós estamos bem, certo? Comunhão. Desculpa, eu não queria falar isso, porque eu também não sou campineiro, mas é verdade. É verdade. Partir do pão. Batista, quando faz alguma reunião, é lógico que tem comida, gente. Então, vamos colocar aqui bem. Beleza? Mas é disso que a gente está falando, partir do pão? É disso que a gente está falando, do partir do pão? Que está falando aí em Atos? Segue no versículo. Segue, Lia, por favor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas. E sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que interessante. Uma expressão que para mim é chave nesse texto é isso daqui, ó. Todos tinham tudo em comum. Já pararam para pensar nisso? Não? O que é tudo em comum? Sidão, nós temos tudo em comum? Não. Lucas, temos tudo em comum? Não. O que é tudo em comum? O que ele está falando aí? Que é de um e do outro. Vice-versa. Será que é isso? O que nos une aqui? O que nos une? A fé. A gente se trata, ou deveria se tratar, de irmão. Irmãzinha, irmão e por aí vai, certo? Significa o quê? Nós temos o mesmo pai. Tudo bem? Por adoção, nós somos filhos de Deus. E por que nós não temos tudo em comum? Veja, o âmago dessa carta aqui é o amor. A gente está falando de graça, mas veja, o pano de fundo aqui é amor. Beleza? Filemão poderia ter tratado Onésimo segundo a lei. Paulo poderia ter tratado Onésimo segundo a lei. Paulo poderia ter tratado Onésimo com autoridade. Só que em todos os atos, o que a gente vê? Amor. Amor. Falei aqui semana passada e repito. Para pensar, se Deus tratasse você com a sua justiça, não com a justiça dele, com a sua justiça, onde você estaria agora? Eu digo claramente para vocês, eu estaria no inferno. Fato. Beleza? Cada um sabe o quão miserável é. Agora, olha que interessante. Nós deveríamos ter comunhão, e comunhão, gente, não é simplesmente uma vez por semana ir lá, se reunir, comer alguma coisinha, fazer um estudo da palavra. Isso não é comunhão. Talvez isso seja um ensaio, uma prévia de comunhão. Comunhão tem a ver com isso daqui, ó. Eu sei o que está acontecendo na vida do Lucas, eu ajudo o Lucas, eu convivo com o Lucas, eu presto assistência, eu sirvo o Lucas. Beleza? Assim como eu faço com qualquer um de vocês. Isso é comunhão. Nós temos vida em comum. Eu sei dos pecados e dificuldades do Lucas. Isso é vida em comum. Pode e deve. Eu estava pensando nisso, esse tudo em comum, mas assim, geograficamente, antigamente, as cidades e as comunidades, as aldeias eram diferentes. Muito mais difícil. Não, mas assim, mas naquela comunidade eles se ajudavam. Agora a gente, a metrópole, entendeu? Geograficamente. Vamos lembrar. Esse argumento é muito anacrônico. O quê? Porque dizer que era mais fácil, porque hoje a gente vive numa metrópole, querer comparar Campinas com Roma daquela época e dizer que Campinas é uma metrópole comparada com Roma, falta 800 mil habitantes em Campinas para ser do tamanho de Roma naquela época. Naquela época, exatamente. Roma naquela época tinha 2 milhões de habitantes. Exatamente. Roma já era colossal naquela época. Exato. E não tinha metrô, não tinha saneamento básico. E tinha 2 milhões de habitantes. Não tinha celular. Quer ver um negócio que expressa bem o que é falta de comunhão? Queria que o seu aniversário, Lucas. Desculpa, hoje eu vou pegar no pé do Lucas. 7 de setembro. É um patriota. É um patriota. Até nascer no dia. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai ser preso. Cuidado. No último ano, quantos dos teus amigos ligaram para você? Mensagem não vale. Nossa, eu acho bem. Ô Yuri, sabe o que é? Hoje a gente manda mensagem que é para não incomodar, porque às vezes o cara não pode atender. Hã? Entendeu? Percebe? Cada dia que passa, nós estamos em cidades maiores, mais conectados, mais ausentes, mais distantes do que a comunhão. E desculpa, senhores, 1h30, 2 horas por semana, isso não é comunhão. Olha que interessante. E aí eu pergunto, e como é que a gente expressa amor numa condição dessa? Outra coisa que eu falei, partir do pão não é quando tem reunião, não.
que aconteceu com os discípulos? Quando eles perceberam que eles estavam o tempo todo tratando de assuntos, né, relacionados às viúvas e os órfãos, que simplesmente naquela época eram abandonados pela sociedade. O que eles faziam? Vendiam seus bens, traziam dinheiro e os apóstolos faziam o quê? Usavam aquele dinheiro para comprar comida e atender as pessoas que necessitavam. Isso se tornou tão grande, beleza? Que em um determinado momento, o que eles falaram? Peraí, a gente está trocando o nosso tempo de ensinar a palavra de Deus, e essa é a missão fundamental da igreja, beleza? Por tempo para cuidar, beleza? Isso não é legal. Então vamos colocar presbíteros, né? Vamos colocar gente, diáconos que possam nos ajudar com isso, para a gente voltar para aquilo lá. Então, o partir do pão, querido, não é quando você está na sua coinonia, tá? Não é na programação aqui da igreja que cada um traz o prato. O partir do pão, o que é? E vamos lá, só para a gente entender o conceito. O que significa igreja? Não precisa falar a palavra em grego, não precisa nada disso. O que significa? De dentro para fora. Onde é que eu tenho que ser igreja? Vocês acham que quando Jesus fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, ele está falando o quê? De domingo, das 9h30 às 11h, você vai estar no meio dos seus irmãozinhos, então tenha uma aparência piedosa. É isso? Igreja lá fora. Igreja lá fora. E a hora que você está lá, qual é o teu testemunho? Quando alguém precisa. Quietinho. Eu, hein? Vai que eu me disponho a ajudar, tem que pôr a mão no bolso. Igreja é quando você olha o interesse dos outros antes do seu. E sabe por que tem tanta gente com problema, né? Estresse, depressão e tudo mais? Porque fica olhando para o próprio umbigo. Que é isso que a modernidade prega. Olhe para você. Entendeu? E aconselhamento bombando, né, Lia? Saindo gente pro ladrão, beleza? Psicólogo, psiquiatra. Você vai marcar um psiquiatra hoje, tem horário para dezembro. E remédio. Gente, olha que coisa interessante. Quando eu era moleque, a minha avó falava assim, essa cidade... Eu morava em Leme, tá? Eu sou de Leme. Essa cidade é uma pouca vergonha. É um boteco em cada esquina. Hoje você vai lá, é uma farmácia em cada esquina. Tem gente que brinca, né? Os pingaiada, né? Agora estão tomando remédio porque estragou o fígado. Não é, não. E é engraçado porque você vê farmácia abrindo, farmácia grande abrindo, você fala, isso aqui não vai para frente. E vai. E vende cada vez mais. Os campeões de audiência, né? Quais são? Rivotril, Ritalina e por aí vai. Remédio por quê? Para a cabeça. Hã? Então, depois você compartilha qual você está tomando aí, senão. Gente, o que é isso? Efeitos da modernidade que não estão sendo combatidos para aquilo que é a essência da igreja. Como é que nós estamos atuando? Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, e eu não ouso invadir o quadrado do meu irmão. Olha que interessante, quando alguém chega e pede ajuda no Ministério de Aconselhamento, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, sabe o que é? Pedir autorização para o cara que está pedindo ajuda para nós, para ajudá-lo. Conversa de bêbado, né? O cara está pedindo ajuda, por que eu preciso pedir? Eu preciso pedir. Você sabe o que eu preciso pedir? E vou dar um número para vocês, tá? E eu sei disso porque a gente tem uma coordenação de uma ferramenta que a gente colocou na pandemia. Chama Preciso de Ajuda. Você clica lá no Preciso de Ajuda, então abre um formulário e você pede o que você precisa. E alguém vai entrar em contato com você. Sabe qual é o índice de desistência? O cara pediu. Aí você entra em contato com ele e fala, estamos autorizados a entrar em contato contigo? Qual o índice de desistência? De dentro da igreja, 90%. Aí você fala, mas peraí, esse está precisando de ajuda mesmo, né? Porque o cara pede ajuda, a hora que você vai confirmar, ele não quer mais ajuda. E de fora da igreja cai um pouco. Fora da igreja eu diria que é uns 60%. Gente, olha que loucura. Eu estou falando que o cara pede ajuda, nós entramos em contato com ele, ele volta atrás. Não quero mais. Não preciso. Quer ver outra legal? Querido, eu preciso de ajuda. Obrigado por você ter entrado em contato comigo. Mas podemos falar em maio? Oi? Não, porque agora não posso te atender, porque eu estou ocupado, estou no negócio aqui. E acabou meu tempo. Tudo bem? Intervalo 10 minutinhos?
Vamos lá, gente. Voltando aqui, né? Ou seja, a gente tem a citação bíblica de que a escolha de Matias em substituição a Judas Iscariotes valida o 12º apóstolo, mas Paulo, ele próprio, defende que ele também é um apóstolo. E aí, eu não vou entrar muito no texto, eu já vou direto para um outro comentário, né, de João Calvino, falando que, basicamente, a designação de Matias foi do ponto de vista humano, mas a designação de Deus, essa sim, valida Paulo como apóstolo, ok? Eu podia fazer até um trocadilho aqui a respeito do que o Natanael falou outro dia, né? Que apóstolo bom é apóstolo morto. Muita gente, nossa, que ficou impactada. Eu quero estar dizendo o seguinte, os apóstolos foram os 12, os 12, eu estou incluindo Paulo aí nesse sentido, até porque quando a gente olha para a Bíblia, o que vocês sabem de Matias? Vamos lá. Quem sabe bastante de Matias? Só tem aquela citação. Entendeu? E o que a gente sabe de Paulo? Oi, fala, Maurício. Tem um texto em Provérbios que fala que a sorte, quem define a sorte é Deus. Procure e ajuda a gente aí. Boa. Enquanto isso eu toco aqui, tá? Mas me lembra depois. Por que eu estou falando isso? Porque, de novo, quando a gente olha para a relevância de Paulo e para as afirmações de Paulo, né? Ou seja, a gente vê claramente o agir de Deus e o preparar de Deus, inclusive para educar ou para quebrar algumas barreiras que os outros 11 discípulos tinham. Vamos lembrar que quando a gente usa o texto de Gálatas e analisando o livro de Gálatas, o que a gente vê? Uma tendência muito comum, né? Os discípulos tentando, ficar com um pé em cada canoa, né? Ah, não, mas você aceitou Jesus, você entendeu o princípio de Jesus? Legal. Mas tem que se circuncidar também. O sábado é importante. E Paulo chega e, desculpa, né? Literalmente dá com o pé no peito dos caras e fala, o que vocês estão querendo fazer, cara? Entendeu? Então Paulo passa a ser também um instrumento na vida dos próprios 11 discípulos que estavam lá em Jerusalém discutindo se o evangelho era só para os judeus ou era só para os gentios. Ok? E se eles deviam, né, resgatar tradições do judaísmo. Ok? Tudo bem? Então, na verdade, a gente tem, antes que me perguntem, cumprindo a promessa que eu fiz para o Chico, ao término tem um QR Code, vocês vão ter acesso a todos os PPTs, tudo que eu usei para as aulas aqui. Tudo bem até aqui, gente? Então, a gente entende que Paulo, de perseguidor, passa por uma conversão, da conversão ele passa a ser extremamente relevante, considerado por vários teólogos e vários autores como o 12º apóstolo, ok? E aí tem uma coisa interessante, né? Eu não poderia passar, quem me conhece sabe que eu não poderia passar esse texto lá de Filipenses, onde Paulo ele apresenta o currículo dele, né? Currículo mais sintético que eu já vi, né? Olha que interessante. Ele fala, né, olhando para a lei judaica, né, para tudo aquilo que a lei impunha, olha o que ele fala. Circuncidado ao 8º dia, isso era obrigatório, né? O menino que fosse circuncidado depois do 8º dia já era um sacrilégio. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes, né, de Israel. A menor, mas a mais importante. Hebreu de hebreus, quanto à lei, desculpa, a segunda mais importante, né, porque é de Judá mais importante. Hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Brincadeira o cara, né? Olha que currículo. No entanto, o que ele fala? Tudo isso, considerando tudo isso refúgio, mas a palavra que está ali, né? Não vamos ser indelicado com as moças presentes, é outra. Entendeu? Considero tudo isso esterco. Todas as características minhas, Paulo convertido falando isso. Tudo isso que para vocês é valioso, para mim é esterco. Isso é conversão. É entender o valor das coisas e optar pelas coisas que têm valor. Mas vamos lá. Olha que interessante. Qual o papel de Paulo nessa história aí? Como é que Paulo agiu? Paulo, um líder que estava preso, que tem acesso ao Onésimo, que leva a palavra, beleza? E aí,
o agir de Paulo dentro dessa situação. Olha que exemplo de liderança, né? Para aqueles que gostam muito de liderança. E eu fiz uma pesquisa, e vocês vão encontrar nesse PPT alguns slides que estão ocultos, falando a respeito de liderança do mundo versus liderança cristã. Bem interessante, tá? Não ia dar para abordar tudo isso com o tempo que a gente tem, mas em suma, né? A gente olha para princípios de liderança hoje e se baseia em vários líderes, né? Eu vejo aí muito cristão, inclusive, olhando, né? Eu quero saber quais são as 7 características do líder motivador, do líder inspirador. Beleza? Cuidado, querido. Provavelmente elas estão Tá bom. Elas são totalmente opostas ao que a Bíblia prega. Beleza? Ou seja, o princípio de liderança, e a gente vai ver algumas dessas características, é diferente. Olha que interessante. Como é que Paulo agiu com Onésimo? O que ele fez com Onésimo? Lembra, ele era um fariseu. O que ele tinha que fazer com Onésimo? Você fugiu do seu senhor? O que ele faz? Gente, a primeira coisa que ele fez, ele prega para Onésimo. Beleza? A carta vai dizer o quê? Ele foi convertido em meio a cadeias. Ok? Ô Yuri, mas calma, né? Nessa prisão aí, Paulo ainda estava na casa. Ele não estava na prisão lá na masmorra. Não importa, o cara estava preso. Ok? E olha que interessante. Ele age com Onésimo com graça. É um escravo, não importa. Eu preciso falar de Jesus para ele. Eu gosto muito de um exemplo, e eu já falei isso acho que na aula passada, inclusive. Eu aprendi com o Paulo Beltrão, tá? Estou autorizado a falar ou não? O teste do garçom? Tô. Obrigado. Uma coisa muito importante na criação dos nossos filhos é como é que os nossos filhos tratam o garçom quando você vai no restaurante? Yuri, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Tem a ver do caráter, tem a ver da integridade, tem a ver com a forma como o seu filho enxerga o próximo. Beleza? Isso é muito importante. Paulo me ensinou essa, eu gostei muito. Na verdade, eu acho que de alguma forma eu já ficava de olho na Beatriz ali do jeito que ela... Agora, para minha tristeza, por várias vezes eu saí com pessoas da igreja, aqui da nossa igreja, e a forma de tratamento com um garçom, lamentável. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma cafeteria, né? Sempre estou... Quer dizer, cafeteria é um almoço também, né, Lucas? No momento com o Lucas é almoço. Mas isso é uma coisa que me chama muita atenção. Como é que as pessoas tratam aquele que está servindo? Aquela pessoa que está te servindo, ela é a imagem de Deus. Ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Mas é um ímpio, a imagem e semelhança de Deus. Beleza? Você também era um ímpio. Ou já esqueceu? Não esquece rápido, né? Beleza? Como é que você trata aquela pessoa? Yuri, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a forma como Paulo tratou com Onésimo. Escravo. Esse cara daqui, esse cara é escravo. Não. Mais uma alma que vai entrar no céu, se assim Deus permitir. Pregou, se converteu, agiu com graça com Onésimo, a ponto de interceder por ele. Quem que intercede por nós? Como é que Paulo agiu com Filemão? Filemão, é o seguinte, ó. Eu sou o chefe, tá claro para você? Então é o seguinte, estou mandando o menino aí, você recebe o menino e fica de boa, beleza? Foi isso que ele falou? Ele falou, eu poderia, eu tenho autoridade para fazer isso. No entanto, eu não vou privar você, Filemão, de mostrar que você é convertido e que você sabe agir com a mesma graça com que Cristo te trata. Estou te dando a oportunidade de agir em amor. Entendeu ou não? E para mim, essa característica de Paulo é espetacular. Espetacular. Muitos de nós somos líderes, chefes, temos gente. Quantas vezes a gente age como Paulo agiu com Filemão? Querido, vou te dar chance de fazer a coisa certa. Vou te dar chance de expressar que você é cristão. Quantas vezes a gente faz isso? É muito comum a gente tentar ser Deus, né? Beleza? Ah, não, eu estou vendo ali que a minha filha vai enfiar o dedo na tomada, eu vou lá e coloco uma capinha de tomada. Tadinha, vai tomar um choque. Não, vai tomar um choque. Depender de mim, vai tomar choque. Ela tomou, né? Por quê? Porque eu não sou Deus. Se ela tem que passar por aquilo, vai passar. Beleza?
que eu tenho que fazer? Ensinar. Tem que dar a ela oportunidades de agir de que forma? Da forma correta. Tanto que às vezes chega, papai, o que eu faço? O que você quer fazer? Conta para mim. Eu estava pensando, é isso que a Bíblia ensina? Jesus faria isso. Acho essa característica, esse para mim é o ponto que mais me chama a atenção na ação de Paulo. Entendeu? Filemão, eu poderia te mandar, cara, mas para os homens, né, que entendem do futebol, eu vou deixar a bola quicando para você. Não precisa nem apontar. Para onde a sua perna chutar, vai fazer o gol. Beleza? Estou deixando aqui, Filemão. E a gente vai ver depois, né, com o futuro de Onésimo, que Filemão agiu com amor. Beleza? E é engraçado que a gente percebe isso porque Paulo começa falando de Filemão o quê? Filemão, eu me alegro do que eu tenho ouvido de você. Porque você tem sido amoroso com os irmãos e as pessoas têm sido motivadas pelo teu exemplo. Olha que espetáculo. Vamos lá. O livro de Filemão nos mostra como éramos. Ou seja, Onésimo, certo? Nós éramos escravos do pecado, fugitivos da presença de Deus ao não aceitarmos aquilo que Jesus fez na cruz. Certo ou errado? Certo. Depois, podemos ser atualmente como Filemão. Como assim, Yuri? Filemão já era um cara convertido, não era? No entanto, o que ele fazia? Mantinha algumas práticas que... Seria justo termos escravos? Não. E certamente ele percebeu que não. Não, Yuri, mas Paulo só intercedeu por Onésimo. Será que depois dessa experiência, Filemão continuava tendo escravos? Ou ele passou a ter funcionários? E devemos ser como Paulo, ou seja, sabedoria que vem do alto, agir com graça, agir com amor. E veja, quando eu falo de agir com graça, eu não estou falando para você dar margem ao pecado. Nem que você deve aceitar o pecado alheio. Divida as coisas. Eu digo sempre, você deve amar todo e qualquer ser humano. Beleza? Mas você deve odiar o pecado. E qual é o nosso trabalho ante os pecadores? Levá-los a Cristo, para que isso se separe, isso seja lançado no inferno e isso sobreviva, isso vá para o céu. Esse é o nosso trabalho. Ok? A santificação é o processo pelo qual estamos sendo lapidados como Paulo foi, ou seja, nós estamos passando ainda, né? Acho difícil alcançar Paulo. Se eu tivesse mais uns 80 anos de vida, acho que não ia conseguir. Mas, em suma, a gente vai tentando. E é a santificação que faz isso. Por isso a importância da gente ter comunhão, ler a Bíblia, estudar a Bíblia e oração. Éramos inimigos de Deus, condenados, estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Vamos abrir, se não quiserem, né? Alguns textos aí já são conhecidos. Se puderem, por favor, escolha um e abra e vamos ler na ordem. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Opa, como assim? A lei não era a antiga aliança? Características de um líder. Muitas vezes a gente pega os textos lá de 1 Timóteo e de Tito, que são referência, né? Inclusive na nossa igreja, essas são as referências para líderes aqui da igreja, mas a gente, né, deve entender que o pré-requisito para todo e qualquer ser humano, dentro do contexto cristão, é desenvolver o fruto do Espírito. E quando eu digo desenvolver, querido, tem uma má notícia. Você não consegue desenvolver absolutamente nada. Quem desenvolve em você é o Espírito Santo, beleza? Mas esse é um pré-requisito antes dos requisitos para ser líder, certo? Vamos lá, 1 Timóteo 3, do 2 ao 7. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em escravidão, nem na cilada do diabo. Tito 1, 6 a 9. Eu estou passando rapidamente de propósito, tá, gente? Tenho 15 minutos.
Vai. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é necessário que o bispo Peraí, Murilo, fala um pouquinho. Aqueles que tenham filhos... crentes, O que mais? que não sejam acusados de dissolução, nem insubordinados. Olha que interessante, cara. Por que a Bíblia fala isso de um líder? E se ele não consegue controlar a própria casa, ele não consegue ir mais nada. Antigamente a gente falava assim, né? Filho de pastor vai ser o quê? Pastorzinho. Que tolice. E quantas vezes a gente olha para pastores extremamente bem avaliados em seu ministério e olha para os filhos tristemente, lamentavelmente distantes do Senhor. Vai lá. João 13, 4 e 5. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Olha que interessante. Antes da ceia, o que Jesus faz? Eu sei que é muito difícil, mas tenta imaginar o seguinte. O Criador do universo se humilha se tornando uma criatura. Ok? Aí ele pega, simplesmente tira sua roupa, tira sua capa, vai lá e começa a lavar o pé de 12 caras, incluindo um que ia trair ele. Característica de um líder: humildade. E, meus caros, estava falando com a Lia aqui, né? O pecado original e o primeiro dos nossos pecados certamente é o orgulho, né? Que foi o que derrubou Adão, foi o que derrubou Satanás e por aí vai. Outro dia eu estava conversando com o Fábio e falei para ele, nosso currículo constantemente deveria abordar o tema da humildade. Constantemente. Porque a natureza pecaminosa que está no nosso coração, ela ama o orgulho. Ama o orgulho. Esse é o caminho mais fácil. Ok? Então, serviço, servir, mesmo diante de humilhação, característica de um líder cristão. Marcos 10, 45. Pois também o homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante. O próprio Jesus falando o quê? Eu não vim para ser servido. E a gente sabe, né? Tem livros aí, o Monge Executivo, tem um monte de coisa falando. Quem que é o verdadeiro líder? Exemplo e serviço. Isso é de ser líder. Mateus 23, 11, só para a gente acabar aqui. O maior entre vocês deverá ser servo. Opa, olha que interessante. Eu quero a cadeira à direita. Não, quero a cadeira à esquerda. Não, quando a gente estiver lá no céu, como é que vai ser? O que Jesus fala? Vocês estão enganados, velho. No meu reino não funciona assim. O maior entre vocês é aquele que é servo. Característica de um líder. Não serve para ser líder. Ok? Sigamos. Olha que interessante. Quando a gente olha para essas características, elas estão basicamente divididas em 4 seções, tá? Traços de caráter pessoal, que são desejáveis, ok? Ausência de traços de caráter pessoal indesejáveis, a gente vai ver isso agora, calma que tem uma tabelinha. Qualificações sociais, ou seja, relacionamento, e qualificações espirituais. Vamos lá, só para a gente elencar aqui. De todos esses textos, eu fiz essa tabela para a gente dar uma olhada o que se espera, né, de um cristão verdadeiro, de um cristão convertido. Alegria. Vamos sair todo mundo rindo aqui, pessoal, para a gente falar que é alegre, né? Vamos falar até assim, né? Entendeu? Não é isso que ele está falando. Alegria você não é rir. Não é você ficar rindo o tempo todo. Mas é você ter consciência da tua salvação, da tua remissão, e mesmo diante do vale de sombra da morte, sou alegre. Não sou aquela pessoa pesada, sabe? Aquela uruca, né? Que fica nuvenzinha assim, né? Não, sou alegre. Eu consigo fazer piada, consigo, beleza? Amigo do bem. Eu amo o bem e fujo do mal.
A Bíblia é clara, fugir de toda aparência do mal. Uma vez a Beatriz chegou para mim e me questionou, pequena, criança, tá? Por que eu não posso participar do Halloween? Filha, tem um versículo legal para você. Aqui, leia. Fugir de toda aparência do mal. O que você achou? Mas papai, eu falei, a bruxa aparece do bem ou do mal? Aquela abóbora toda recortada com o negócio do bem ou do mal? Do mal. E não sei o que, do mal, do mal. Chegamos numa conclusão, filha? Chegamos, papai. Não quero mais ir. Show de bola. Amoroso. O que é ser amoroso? De novo, maior dos mandamentos. Quanto que você ama seu irmão? Tem uma métrica simples. Quanto tempo você dedica aos outros? Faz a média aí, não precisa nem me responder. Apegado à palavra. O que significa isso? Você usa a palavra. Você usa a palavra. Quer ver um negócio interessante? Casais. Tem que exortar sua mulher, ou sua mulher tem que te exortar. Porque eu acho que você fez isso errado. Falei, já caiu por terra. O que você acha? O que a palavra disse? Opa, aí ganhou autoridade. Aí minha mulher que gosta de uma discussão, baixa a bola rapidinho. Entendeu? E ela fala, não é justo que você entende mais da palavra do que eu. Eu falei, corre atrás. Corre atrás. Ué. Apto para ensinar. Ou seja, você deve estar pronto. Eu olho para vocês, eu vejo tanto professor aqui. E a pergunta é, o que vocês estão fazendo? Eduardo, sem querer uma citação pessoal para não te deixar constrangido, tá? Só uma pergunta. Benigno. Paz. Ok. Bom testemunho dos ímpios, ou seja, bom testemunho para os de fora. Entendeu? Chegar lá fora, perguntar de você, o que vão falar? Né? Bondoso. Cordato. Peraí, o que significa cordato? Cadê o professor de português aí? Tem alguém? Cordato. Sensato. Prudente. Dispenseiro de Deus, ou seja, mordomo das coisas de Deus. Trata as coisas como sendo todas de Deus. Domínio próprio. Tem nem o que falar, né? Aliás, aí a gente vai ver lá em Tiago, né? Se você consegue dominar a sua língua, já é um espetáculo. Fiel. E não é só ser fiel a Deus, é a pessoa que é íntegra, que tem fidelidade, inclusive com os compromissos que assume. Hospitaleiro, inimigo de contendas, irrepreensível, justo, longânimo, manso, marido de uma só mulher, ou mulher de um só homem, né? Ele está falando para os homens aí. Modesto, não arrogante, não avarento, não dado ao vinho, não irascível. Irascível é quem se... né? Eu tenho uma dificuldade gigantesca com isso. Né? Quem me conhece sabe, paciência não é uma virtude... Chega. Né? Que não seja neófito, ou seja, é o crente que se converteu e achou que converteu, beleza. Não passa para o processo de santificação, ou seja, não está crescendo na fé. Não cresce no conhecimento a respeito do reino. Eu aceitei Jesus, beleza, e fico aqui. É o crente estagnado, ou o novo crente. Né? Não violento, um pacificador. Estou sabendo que tem treta com os irmãozinhos, o que eu faço? Vou lá, deixa eu tratar isso daí, o que está acontecendo? Piedoso, poder para exortar e convencer. Essa... Eu tenho poder para exortar e convencer. Já pensou? Tem que ser bom para falar isso, hein? Por isso que eu falei, se alguém quiser falar com o Fernando, fica à vontade. Que tenha filhos crentes, não dissolutos nem insubordinados, filhos que te obedeçam. Filhos que te obedeçam. Essa exortação do Fernando, obviamente que todo mundo deve ter notado. Mas o que me chama a atenção é o seguinte. Quem já assistiu Super Nanny aqui alguma vez na vida? A Super Nanny ela vai tratar de quem? Da criança? Chega, vou parar por aí para não pecar. Sabe governar a própria casa. O que significa isso? A casa funciona bem. E quando ele diz a casa, não é a família funciona bem. As coisas funcionam bem. Todo mundo tem os seus papéis, todo mundo tem. Sóbrio. Sóbrio aqui não é deixar de beber, tá, gente? Sóbrio é... Beleza? Estável. Sem ficar tendo pico, desespero. Sóbrio. Temperante. E não cobiçoso de torpe ganância. O que é não cobiçoso de torpe ganância? Quem sabe? Esse termo aqui é o seguinte, é aquele cara que, na ânsia de conseguir alguma coisa, faz qualquer coisa.
Beleza? Não importam os meios. Sai e vai fazer. Não, eu vou conseguir fazer isso. Atropela, mata, faz qualquer coisa. Beleza? O que ele está dizendo. Notem, todas essas características são mandatórias para cada um de nós aqui que aceitamos a Cristo. Não são opcionais. Não são opcionais. Se o fruto do Espírito, com seus 9 gomos, não está crescendo em você, desculpa, repense a respeito da sua conversão. Ok? Quem olha para Paulo na narrativa bíblica, e de propósito a gente trouxe isso, você vai ver um perseguidor, um cara cruel, um cara a ponto de ser desumano, não tinha problema nenhum matar. Quando a gente olha ali, né? Paulo viu Estevão ser apedrejado e o que ele falou? Consentiu com o que estava acontecendo. O que está dizendo? Consentiu. Show. 1 a menos. Não era simplesmente que, mataram o cara. Não, 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 não. Aquilo estava acontecendo por ação direta dele. O que ele estava falando? 1 a menos dessa praga aí. Beleza? Hoje, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falei para ela. Quando a gente fala cristão, não sei se vocês sabem disso, quando o termo cristão surgiu, ele não é bonitinho como é hoje, não. Era pejorativo. Sabia? Ou seja, essa raça aí, que raça? É esses cristãos aí. É isso que eles estavam falando, beleza? E óbvio, né? Que ao longo da história isso se converteu. Hoje você falar que é cristão, depende, né? Porque tem uns negros que suja tanto o nome de cristão que a gente fica até, né? É que nem evangélico. Você fala evangélico, o nego já... não sei se eu vou vender para você, não. A prazo? Não vou. Entendeu? Sujam. E aí qual é o grande problema disso? Não houve conversão. Porque se há conversão, o Espírito Santo começa a desenvolver em você essas qualidades. Ok, Yuri, você acabou de falar que você, né, tem um problema com paciência. Sim, eu tenho. E o que você faz com isso? Eu oro a esse respeito e peço a Deus que me dê paciência. Não abusem, tá? Estou brincando. Entendeu? Eu peço a Deus. Eu peço a Deus. Eu sei que essa é a minha fraqueza, então eu tenho que me policiar e eu oro muito a respeito disso. Muito a respeito disso. E veja, você pode ter, assim como eu, qualquer outro problema do que está aqui. O que você tem que fazer? Peça a Deus. Seu marido, sua esposa não vão mudar você. Quem tem poder para mudar a gente é Deus, não é outro ser humano. Eu vou casar com ele porque ele é legalzinho. Ele tem uns problemas lá, sabe? De vez em quando ele conta uma mentirinha. Mas a gente casando junto, eu vou ajudar ele. Esquece. Isso não vai acontecer. Beleza? Quem transforma você é o Espírito Santo que habita dentro de você. E se você não deixa ele atuar, sabe o que acontece? Nada. Por isso que Paulo fala, né? Não apague o Espírito. O que significa isso? Apagar o Espírito. Ao invés de você deixar o Espírito trabalhar em você, o que você faz? Você põe o seu coração na frente e não deixa o Espírito trabalhar. Você está fazendo o quê? Apagando o Espírito. Tudo bem? Tranquilo aqui? Perguntas, dúvidas, questões? Não? Não vai falar nada hoje? Vou fazer um anúncio a seu respeito. Tudo bem, gente? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado pelo exemplo de Paulo, Onésimo e Filemon. Obrigado por essa carta, ó Deus. Tão reveladora da tua graça e do teu favor, transformando cada um desses homens, ó Deus, na situação em que eles se encontravam, em verdadeiros servos do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor compartilha, ó Deus, essas histórias conosco. Obrigado, ó Deus, porque nós reconhecemos, ó Deus, que nós necessitamos da santificação, necessitamos ser transformados, porque infelizmente, ó Deus, ainda sofremos o peso do pecado, ó Deus, ou da natureza pecaminosa nos nossos corações, nos empurrando e nos puxando, ó Deus, para aquilo que não te agrada. Mas também sabemos, ó Deus, que o teu Santo Espírito vive em nós e que o nosso dever é deixar, ó Deus, que ele controle as nossas vidas e nos dirija. Obrigado, ó Deus, por esse tempo. Obrigado pelo exemplo de Paulo, pelo que aconteceu com Onésimo, com Filemon. Obrigado por esse livro, ó Deus, tão pequeno, mas tão relevante e tão importante para nós. Louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.